Olá, alunos queridos! Tudo bem? Eu me chamo Daniele, sou professora do terceiro ano da Rede Futuro VIP. E aí, crianças, tudo bem com vocês? A nossa aula será sobre... Isso mesmo, multiplicação por 4. Isso aí. E para dar início, vamos relembrar as multiplicações por 2 e por 3. Vamos relembrar? Na multiplicação por 2, aprendemos que os números fazem parte da tabuada de 2. Isso quer dizer que os números da tabuada vão aumentando sempre de 2 em 2. Vamos ver alguns exemplos. Se eu tenho uma embalagem daquelas de papel toalha, né, de guardanapo, que vem com 2 unidades, né? Vem 2 rolos naquela embalagem. Se em uma embalagem vem com 2 rolos, quantos rolos virão em 5 embalagens iguaizinhas a essa? Vamos calcular? Para calcular a quantidade de rolos de 5 pacotes, eu posso contar de 2 em 2, não é verdade? Mas também posso multiplicar. Então vamos ver. Se eu contar de 2 em 2, eu vou pegar 5 embalagens, né? E vou contar 2, 4, 6, 8, 10. Viu como é fácil? Agora, se eu quiser fazer a multiplicação, é muito mais fácil, porque se eu tenho 5 pacotes desses de papel toalha que vem com 2 rolos, eu faço 5 pacotes vezes 2 rolos. Quanto será, gente? 5 vezes 2. 10 também. Muito fácil, não é mesmo? Então, vocês viram que eu posso resolver de 2 formas, né? Fazendo a adição, né? Contando de 2 em 2, ou fazendo a multiplicação. E a tabuada do 2? Nossa, a tabuada do 2 tem muitos números, mas é muito fácil, gente, porque na tabuada nós também contamos de 2 em 2. Vamos lá? Vamos ver a tabuada como ficará. Olha aqui. Então eu vou contando, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Muito fácil, não é mesmo? Ah, e lembrando também que é com a tabuada do 2 que também resolvemos o dobro das quantidades. Lembra que nós já falamos sobre o dobro? Então, toda vez que falarmos sobre o dobro, isso significa que eu estarei usando a tabuada do 2, ou seja, 2 vezes determinada quantidade. Vamos lembrar novamente o dobro. Vou pegar o exemplo de maçãs. Eu tenho 3 maçãs, né? Se eu precisar do dobro dessa quantidade de maçãs, ou seja, o dobro de 3 maçãs, quantas maçãs eu terei? É claro, se eu tenho 3 e eu preciso do dobro, eu posso somar, né? Fazer adição 3 mais 3. Mas eu também posso usar a multiplicação, que se torna muito mais prático. Então, vamos lá. Se eu tenho o dobro de 3 maçãs, 2 vezes o 3, que são 6 maçãs. Para resolver o dobro de 3 maçãs, nós podemos fazer 3 mais 3 com a adição e podemos fazer o dobro, né? 2 vezes 3, que são 6 maçãs. Agora, vamos relembrar a multiplicação por 3. Vamos lá. Assim como na multiplicação por 2, as quantidades vão aumentando de 2 em 2, na multiplicação ou na tabuada do 3, as quantidades
vão aumentando de 3 em 3. Vamos observar o seguinte exemplo. Eu tenho um pacote que veio com 3 paçocas. Ah, paçoca, né? Quem não gosta de paçoca? É uma delícia, não é mesmo? Então, nesse pacotinho tem 3 paçocas. E agora, como eu faço para saber quantas paçocas eu terei no caso de 6 pacotes, hein? Quantas paçocas eu terei? Que cálculo nós podemos fazer? Então vamos lá, crianças, vamos pensar bastante. Se eu tenho um pacote que vem com 3 paçocas, observem. Então, 6 pacotes, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pacotes com cada um 3 paçocas. Então, nós podemos resolver por meio da adição e também podemos resolver por meio da multiplicação. Por meio da adição, ficará 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, né? Que é igual a 18. Muito bem. Se eu for resolver por meio da multiplicação, eu posso fazer 6 vezes 3, ou seja, 6 pacotes vezes 3 paçocas, que dará 18 também. E da mesma forma que na tabuada de 2 nós contamos de 2 em 2, na tabuada do 3 nós vamos contar de 3 em 3. Ah, e vocês lembram que eu falei que na tabuada do 2 nós calculamos também o dobro? Que é com a tabuada do 2 que faz com que a gente faça os cálculos, tenha todo o dobro de uma quantidade? Assim também acontece na tabuada do 3. Só que na tabuada do 3 nós teremos o triplo de quantidades, né? Quando quisermos calcular o triplo de qualquer quantidade, fazemos 3 vezes aquela quantidade. Então, crianças, eu tenho um saquinho com 2 balas e eu quero calcular o triplo dessas 2 balas. Como eu farei para calcular? Se eu falo em triplo, eu falo em 3 vezes. Então, eu posso calcular da seguinte forma, através da adição, que é 2 mais 2 mais 2, né? Somando 3 saquinhos com 2 balas cada um, que dará 6. E eu posso fazer o triplo, que é 3 vezes 2 balas, não é mesmo? 3 vezes 2, 6 também. Então, crianças, outra coisa que eu quero falar para vocês, que para memorizar a tabuada, é só colocar na cabecinha mesmo que a tabuada é a contagem, no caso, a tabuada do 3, você vai contar de 3 em 3. Vamos contar agora? Vamos lá. Então fica assim: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Viu como é fácil? Agora chegou o grande momento. O momento em que iremos falar do lançamento do conteúdo. Ah, será que vai ser difícil? Não, não. Se vocês aprenderam a tabuada do 2, a tabuada do 3, será muito fácil agora chegar na tabuada do 4. Então, vamos aprender a multiplicação por 4? Vamos lá. Então, já que fizemos todas as recordações da tabuada do 2 e do 3, vamos partir para a tabuada do 4. Seguiremos a mesma ideia das tabuadas anteriores. É, isso mesmo. Nós não contamos de 2 em 2 na tabuada do 2? Nós não contamos de 3 em 3 na tabuada do 3? Agora, na multiplicação por 4, ou seja, na tabuada do 4, iremos contar de 4 em 4. Ou seja, na tabuada do 4, as quantidades aumentam
de 4 em 4. Separei um exemplo para vocês. Como a gente está falando muito, né, em se cuidar, em ter saúde, então vamos pensar numa árvore com abacates. Abacate. Abacate é muito bom para a saúde, é super saudável. Então vamos pensar nessa árvore com uma fruta dessa tão gostosa. Numa árvore, né, num pé de abacate, ou seja, num abacateiro, eu achei 4 abacates. E aí agora eu vou querer calcular quantos abacates eu terei em mais árvores. Vamos ver? Então, quando eu verifiquei, eu vi que haviam outras árvores com 4 abacates também. Eu achei 5 árvores com 4 abacates cada uma. Como eu farei esse cálculo para saber quantos abacates eu tenho no total? Eu posso pegar as 5 árvores e contar de 4 em 4 abacates, usando a adição. E também posso pegar as 5 árvores e multiplicar pelo número de abacates que ela tem, que são 4, não é mesmo? Então vamos fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, né? Eu tenho 5 aqui, ó, 5 vezes o número 4, né? Que representam as 5 árvores com 4 abacates. Quanto que dá, gente, se eu fizer a soma de todas essas parcelas? São 20 abacates. Muito bem. Agora, se eu quiser resolver por meio da multiplicação, como eu farei? Farei da seguinte forma. Pegarei o número de árvores, que são 5, e farei a multiplicação por 4, que é o número de abacates que eu encontrei em cada árvore. Então, vamos ver. 5 vezes 4 é igual a 20. Muito bem. Se observarmos a tabuada do 4, nós podemos ver que nela nós contamos de 4 em 4. Então, vamos contar de 4 em 4? Vamos lá. Vamos. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Multiplicação por 5. Na multiplicação por 5, iremos contar de 5 em 5. Veja um exemplo no qual nós praticamos a tabuada do 5 no nosso dia a dia é o relógio analógico. Quando marcamos os minutos, os números do relógio analógico são contados de 5 em 5. Vamos ver. Então, temos o número 1, que corresponde a 5 minutos, o 2, que corresponde ao 10, o 3 ao 15, o 4 ao 20, o 5 ao 25, o 6 ao 30, o 7 ao 35, o 8 ao 40, 9 ao 45, o 10 ao 50, o 11 ao 55 e o 12, que corresponde aos 60 minutos. Vamos ver agora a formação da tabuada do 5? Então, vamos lá contar de 5 em 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 10, que é igual a 50. Então, agora eu irei ensinar para vocês um joguinho bem bacana para você
brincar em casa, com seus irmãos, com seus pais, com os avós, com tios, com quem você quiser. Claro, com as pessoas que moram na sua casa, né? E aí, vocês vão se divertir muito e você vai aproveitar ainda para estudar bem. Então, crianças, vamos lá. Agora, vocês irão separar alguns materiais para a confecção do nosso joguinho. É um joguinho muito legal e ele lembra muito, muito, muito o jogo da velha. Nós vamos precisar de lápis, borracha, caneta, canetinha, lápis de cor, o que você tiver, né? De pintar. Uma tesoura, né? De preferência, você irá usar aquela tesoura que você usa na escola, sem ponta. Régua. Eu usei uma tampinha de desodorante para cortar círculos. Um papel, e pode ser papelão, folha de papel ofício, o que você tiver. Para fazer a base, eu irei pegar um pedaço de papel. Como falei, pode ser papel ofício, papelão, cartolina, não é? E irei cortar do tamanho de 21 por 21. Use a régua para medir, pois os 4 lados terão que ter 21 centímetros. Agora, vocês deverão dividir em 9 partes iguais. Eu dividi 7 centímetros para cada parte dessa. Então, cada quadradinho desse ficou com 7 centímetros. A nossa base já está pronta. Deixe reservada. Agora, nós iremos preparar as fichas, aquelas que ficarão as tabuadas, né, escritas para o jogo. Cortem quantas fichas vocês quiserem, né? Vocês colocarão várias tabuadas. Vocês podem colocar 2, a de 3, a do 4. Podem colocar todas, se vocês acharem necessário. As fichinhas deverão ser cortadas no tamanho de 15 por 9. E depois deveremos dividi-las em retângulos também, de modo que fiquem com as medidas de 5 por 3. Desse jeito aqui que irei mostrar para vocês. Escrevam várias tabuadas com os respectivos resultados e façam várias fichas iguais a essa. Use a tampinha de desodorante para cortar círculos. Desenhe moldes de X e recorte também alguns X. Faça pelo menos 6 peças de cada. Desenhe uma interrogação e recorte. Agora que já estamos com todas as peças prontas do jogo, vamos começar a jogar. O jogo será entre 2 jogadores. Um dos jogadores irá pegar uma ficha e guardar para si. O jogador adversário irá posicionar a interrogação numa determinada parte do tabuleiro. Nesse caso, ele posicionou na parte central, no meio. O jogador que estiver com a ficha deverá ler a tabuada que está na mesma posição que o amigo colocou a interrogação. Sendo essa ficha, a operação seria 2 vezes 7. Mas ele não pode dizer resposta. Quem tem que dizer a resposta é o adversário que colocou a interrogação. E o colega que colocou a interrogação responder corretamente, se ele der a resposta 14, ele acertou. Ele
marcará ponto. Então, poderá sinalizar com o símbolo escolhido por ele. Agora é a vez do outro colega jogar. Vamos inverter agora o que o outro fez. Ele colocará a interrogação numa posição escolhida. O outro irá ler novamente uma operação da carta retirada que esteja na mesma posição que foi colocada a interrogação. Vamos ver a carta do colega? Na carta, a operação que está na mesma posição da interrogação é 5 vezes 4. Se o colega responder correto, ele marcará ponto. Se ele responder 20, vamos marcar o ponto do colega. Ganha quem responder corretamente e conseguir formar a sequência dos símbolos. E por hoje é só. Até a próxima. Beijão. Fiquem na paz.